Pela gravidade da situação, pela complexidade também dessa questão, desse assunto, a gente resolveu estender essa discussão aqui no estúdio. Está aqui o presidente da OAB, Cláudio Lamarck, boa noite. Boa noite, Fernanda. Marcelo Saldanha, que é conselheiro do CREA e também é presidente do IBAP, que é o Instituto de Perícias e Engenharia de Avaliações do Rio Grande do Sul. Boa noite. Boa noite, Fernanda. O senhor é que vai fazer o laudo, é isso, para a OAB? Exatamente, Fernanda. Bom, o que vocês acharam? A gente mostrou ali as imagens, a gente já tinha mostrado a visita da semana passada, retrasada. A gente tem algumas imagens até para continuar mostrando. Aí foi muito forte sua declaração agora, presidente. Isso quer dizer que a OAB vai entrar com ação? Não, Fernanda, isso quer dizer que eu procurei interpretar aquilo que vi hoje novamente lá no Presídio Central. Importante que nós passeamos às pessoas uma imagem que é o fato de que a Ordem dos Advogados tem acompanhado, né, toda essa situação do Presídio Central e dos demais presídios. Ainda no ano de 2008 fizemos uma vistoria no Instituto Psiquiátrico Forense, também encontramos uma situação dramática, mas hoje o que nós vimos no Presídio Central foi exatamente o crescimento do problema que nós temos nesta casa prisional. E eu, quando me manifestei, e tenho me manifestado, e me manifesto novamente, para a visão, a avaliação que eu faço, é de que aquela casa prisional hoje é exatamente o quadro de uma eventual tragédia anunciada. Mas se nós não fizermos alguma coisa de forma imediata, se nós não tivermos uma redução do número das pessoas que lá estão, se nós não tivermos um corte imediato para a entrada de novos detentos, mas acima de tudo que não se faça o trabalho que nós estamos fazendo. Ou seja, se nós não fizéssemos isso, nós estaríamos falando de forma empírica, né? Sem termos alguma coisa técnica. E por isso foi a ideia que nós tivemos, que a OAB teve, de convidarmos o Conselho Regional de Engenharia, de convidarmos o Conselho Regional de Medicina, né, o presidente Capuani, o Marcelo, enfim, outros engenheiros estiveram lá conosco, o vice-presidente do CREMERGS, Fernando Matos, outros médicos lá estiveram, e a nossa Comissão de Direitos Humanos da OAB, né, coordenada pelo Ricardo Breyer, outros advogados, colegas nossos, para que se possa ter efetivamente laudos técnicos que nos digam a questão estrutural do Presídio Central de Porto Alegre hoje, como é? Qual é a garantia que nós temos que aquilo lá se sustenta ou que possa ser objeto de algum outro investimento? A questão de direitos humanos, pela OAB, e a questão médica pelo CREMERGS. Bom, eu vou lhe pedir licença que eu vou incluir a Rosane de Oliveira, que está na redação de Zero Hora, colunista, na página 10, apresentadora do Atualidade. Boa noite, Rosane. Boa noite, Fernanda, boa noite, doutor Lamarck. Doutor Marcelo Saldanha também está aqui também. Boa noite, doutor. Mas que vai fazer esse laudo para a OAB, Rosane. E você que tem acompanhado tanto a gente já conversou tanto aqui sobre a questão, essa difícil situação no Presídio Central e a complexidade do assunto mesmo, né, Rosane? Porque que aquilo é um local inadequado para recuperação de qualquer ser humano, a gente sabe, né? A gente tem falado isso, Fernanda, não é de hoje, né? Ao contrário do que imagina o governador Tarso Genro, quando ele se chateia porque está sendo cobrado dele, que ele diz, eu herdei essa situação, já era assim. É verdade, né? Já era assim, aqui mesmo na TV Com, quantas vezes nós já falamos sobre as más condições do Presídio Central. Eu tenho bem presente ainda aquela reportagem fantástica que o Daniel Escola fez há 2 anos, mais ou menos, que mostrava uma situação semelhante a essa, só que foi piorando. A cada dia que passa, a situação piora. E o que nós vemos hoje é uma condição totalmente deteriorada. É impossível um ser humano sobreviver ali dentro e muito mais difícil ainda que alguém que passe um tempo ali saia melhor do que entrou nessa situação. Então, acho que a iniciativa da OAB, do CREA, do CREMERGS, enfim, de todo mundo que está preocupado com uma solução é extremamente oportuna. O governo tem que entender isso e buscar uma solução. Ninguém mais do que o secretário Ayrton Michels e o governador Tarso Genro conhecem a situação dos presídios. Ele foi ministro da Justiça, o Michels foi do Departamento Penitenciário Nacional. Eles sabem há muito tempo que o Presídio Central é esta chaga, é considerado o pior presídio do Brasil, só que a gente vai e volta e continua nessa situação. A partir desse laudo, que me parece que pelas imagens não há como se chegar a outra conclusão de que o Presídio Central assim é inviável, espero que sejam tomadas as medidas, as providências necessárias, Fernanda.
porque eu não gostaria de daqui a 6 meses a gente estar aqui de novo, falando no mesmo assunto e dizendo que o Presídio Central tem instalações absolutamente desumanas. Aliás, nem para um animal, eu disse aqui esses dias, usei a palavra estrebaria, nem uma estrebaria é tão infecta quanto esse presídio central. Engenheiro Marcelo Saldanha, claro que eu não vou pedir para o senhor adiantar todo o laudo, porque vocês vão seguir normas e vão, claro, entregar para a OAB, mas eu queria saber, é óbvio, né, que não será um laudo positivo, né, pelo tudo que a gente tem mostrado. Eu não sou engenheiro e posso fazer essa simples dedução, né? Qual é a previsão de término desse laudo e o que o senhor pode adiantar? Não, o que eu posso adiantar, a previsão, quarta-feira, né, a gente vai encaminhar para a OAB, vai ter um evento lá, né, Lamáquia, um evento coletivo, uma entrevista, onde vai ser apresentado os laudos, então a gente já se programou para isso. Amanhã eu estou fazendo uma diligência junto à SUSEP, a Engenharia Prisional, lá para pegar dados técnicos, informações, né, técnicas referente à construção, né, do Presídio Central, que ele é de 1959. Pelo diagnóstico hoje que a gente fez, assim, que vamos elaborar esse laudo de inspeção predial, vamos dizer assim, é um doente grave, né, um paciente terminal. A gente vai ter que, né, vão analisar os sistemas, né, que compõem a edificação, a questão das condições de habitabilidade, né, instalações elétricas, esgoto. Pois né, Rosane, logo que surgiu esse assunto, até alguns membros do governo já foram contra a questão de fazer uma reforma no Presídio Central, que a solução ideal seria colocar tudo abaixo e construir outro, né? O senhor, como engenheiro... Tem até uma parte lá que eles estão fazendo uma reforma, né? Mas é mais junto à parte administrativa, onde seria o acesso de entrada, aos presos ao presídio, né? Mas é que, por exemplo, a manutenção, não existe manutenção no Presídio Central. O que existe são serviços não programados, né, que são executados pelos próprios presos. Tem em torno de 50... Quebra alguma coisa, vai ali e conserta para resolver. Não, até não é quebra. O que os presos fazem? Eles retiram os fios das instalações de dentro dos canos lá, das tubulações, e fazem extensões, né, uma gambiarra para botar uma lâmpada, como se fosse uma lâmpada de cabeceira. Né? Então eles cortam os canos das tubulações de água para fazer cachimbo, para droga, para essas coisas. O reservatório está cheio, só que não tem como sair água do reservatório pelos canos para abastecer a rede, né? O que é feito? É colocado mangueiras de bombeiros, essas mangueiras emendadas que vai largar água na cozinha. E esgoto aberto na cozinha? Esgoto aberto na cozinha, uma lâmina d'água, né? Realmente a situação é crítica, né? É muito crítica a situação de insalubridade. Presidente Lamáquia, uma vez com esse laudo, na quarta-feira que vem, que medidas vocês pretendem tomar e o que vocês já têm a conclusão do que vão fazer ou não? Bom, Fernanda, na verdade, assim, acho que a Rosane também pegou muito bem essa colocação. Estas medidas, esta ação da ordem, da sociedade, do Conselho Regional de Engenharia, a quem eu agradeço aqui publicamente mais uma vez, porque foram parceiros de primeira hora nesse projeto, nessa ideia, ao Conselho Regional de Medicina, à nossa Comissão de Direitos Humanos dentro da UAB, mas todos nós estamos preocupados com uma coisa que é a responsabilidade do Estado. Isso não é uma questão de governo, dissesse muito bem, Rosane, isso não vem deste governo, isso não vem do governo anterior, isso vem ao longo de uma sucessão de governos. Mas eu, desde que estou exercendo a honrosa função de presidente da OAB, que eu tenho escutado e já escutei de vários governantes, de vários administradores, esta ideia de que nós vamos ter uma solução em 6 meses. Rosane, eu ousaria dizer que eu não gostaria de estar aqui, né, daqui a 6 meses e anunciarmos alguma coisa muito mais grave, inclusive. Porque o que nós vemos lá é exatamente isso. E a sociedade tem que perceber, e este ponto, na minha avaliação, é muito importante. A sociedade tem que perceber que esta preocupação de todos nós, ela é uma preocupação, sim, com os direitos humanos destas pessoas que estão lá tendo uma vida indigna. Mas é também, sim, uma preocupação muito grande que nós hoje temos que ter com relação à nossa segurança, a segurança dos cidadãos. Por quê, Fernanda? Porque muitas vezes nós temos pessoas que são colocadas naquele presídio, naquela carceragem, naquela casa prisional, que são pessoas de menor potencial ofensivo.
e que entram naquela casa, que é uma verdadeira escola do crime, e que quando saem muito mais violentos e revoltados, portanto aumentando em muito a insegurança que nós vemos no dia a dia. Rosane, o problema dessa questão também dos presídios que a gente já comentou aqui é que assim, construir presídio não dá voto, né? Deve tirar voto ainda na região onde o presídio é construído, né? Se a gente for fazer análise, é complexo aí, vem um dos problemas, né? Ninguém quer ser vizinho no presídio, né? Ninguém quer, Fernanda. Durante muito tempo havia dinheiro disponível no Ministério da Justiça e os prefeitos não queriam aceitar nas suas cidades. Todo mundo acha que presídio é necessário, mas no município do outro. E, de fato, além de não dar voto, existe essa concepção absolutamente equivocada da sociedade em geral, que não cobra melhores condições de tratamento para os presos, porque acha que o maltratamento, que viver nessas condições insalubres faz parte do castigo que o preso tem que sofrer. O que eu mais tenho recebido de críticas nos últimos dias, quando trato desse assunto, é por estar defendendo uma mudança na situação do presídio central. As pessoas escrevem dizendo, e as vítimas dos que morreram e as famílias das vítimas desses bandidos. Não é assim que uma sociedade civilizada pode tratar essa questão, né? Nós estamos vendo uma situação que é primitiva, um tratamento primitivo que está sendo dado a esses presos. E o que disse o Dr. Lamarck é importante. Bom, se as pessoas não se comovem com a situação de quem está lá dentro, acha que não precisa melhorar, que pelo menos pense na sua situação, porque evidentemente uma pessoa que entrou ali, às vezes por um crime, como disse o Dr. Lamarck, de menor potencial ofensivo, quando ela sair, ela é pós-doutorada, dependendo do tempo que ficar ali, pós-doutorada em criminalidade. Entre os prefeitos, a gente já percebe uma mudança, já há vários prefeitos oferecendo áreas para a construção de presídios, só que aí esbarra na burocracia, esbarra na falta de dinheiro, e o resultado é que nós temos uma carência enorme de vagas, e o presídio central, é sempre bom lembrar, ele não foi construído para abrigar presos condenados. Ali deveriam estar apenas os presos provisórios. E o que nós temos hoje é, primeiro, o dobro da lotação possível no presídio central, as pessoas estão empilhadas ali e muita gente condenada que deveria estar cumprindo a pena em outras prisões. Rosane, 2,5 a capacidade do presídio hoje, né? Praticamente 5 mil pessoas lá. Hoje também a gente está falando dessa situação do presídio central, mas hoje a gente teve uma manifestação muito forte do presidente da OAB Nacional na posse do novo presidente do STF, Aires Brito, né, Rosane? Você acompanhou, né, todos os discursos e uma cobrança muito forte pelo fim da corrupção, pelo cumprimento, pelo julgamento do mensalão. Foi uma manifestação forte mesmo, né, Rosane? É uma manifestação que eu considerei forte, Fernanda, e muito oportuna do Dr. Ofir Cavalcante, presidente nacional da OAB, na posse do ministro Aires Brito. Porque era uma posse festiva, mas ele aproveitou para dar todos os recados a quem precisava receber os recados. Criticou muito a corrupção, evidentemente, condenou a corrupção e defendeu o julgamento do mensalão, que deve ser uma das principais tarefas do ministro Aires Brito, dar prioridade a esse julgamento. Que é essa sensação de impunidade com a demora nos julgamentos que faz com que as pessoas percam até a esperança na justiça, muitas vezes. Há quem diga hoje que o mensalão não existiu, né? A gente ouve muita gente dizendo, mas há provas cabais de que o Procurador-Geral da República tinha razão quando denunciou essas 40 pessoas, e é preciso que elas sejam julgadas até para que os inocentes toquem a sua vida, mas que quem tem culpa pague por essa culpa. Eu gostei muito da manifestação do Dr. Ofir Cavalcante e espero que o presidente Aires Brito tenha se sensibilizado, ele que é considerado um dos melhores ministros do Supremo Tribunal Federal. Pois é, eu aproveito a presença do Dr. Lamarck aqui para repercutir um pouco dessas declarações, porque, por exemplo, a OAB fazendo o link, né, a OAB se posicionando na situação do presídio central, faz jus a um histórico de alguns posicionamentos a favor da liberdade de expressão, contra a censura, porque para as pessoas entenderem por que a OAB abraça essas bandeiras, ou como a gente viu a manifestação hoje na posse, de marcar presença num posicionamento forte pelo cumprimento de algumas determinações.
Bom, Fernando, vamos falar da saúde, a defesa que a Ordem tem feito da saúde, da segurança, exatamente esta questão dos presídios que nós estamos envolvidos hoje, a defesa da Ordem, né, o combate intransigente da OAB contra a corrupção, contra a impunidade, a busca pela ética na política, a lei da ficha limpa é um grande exemplo disso. Eu acho sim que o presidente nacional da Ordem, o presidente Ufir, foi muito feliz hoje, mas acima de tudo nós temos que considerar uma questão e que ela deve ser passada para a sociedade. O ministro Carlos Aires Brito é um advogado por essência, exerceu a advocacia durante muitos anos. O ministro Carlos Aires Brito foi conselheiro federal da OAB. Por isso, eu acho que o ministro Carlos Aires Brito estará extremamente sensível e aberto a todas essas lutas que são nossas. Liberdade de expressão, liberdade de imprensa, luta contra a corrupção, luta contra a impunidade. Eu, particularmente, tenho uma expectativa muito grande em que pese curto o período da presidência do ministro Carlos Aires Brito no Supremo Tribunal Federal, eu tenho uma expectativa muito boa, muito positiva e muito grande, como disse, com relação às suas atitudes. Espero sim que efetivamente o mensalão seja julgado e outros processos importantíssimos que estão parados hoje no Supremo Tribunal Federal ou que não tiveram uma agilidade maior. Mas é fundamental nós olharmos e fazermos, inclusive, um link desta situação que se fala agora de corrupção, a luta que todos nós temos contra a corrupção, com o que nós estamos vivendo, por exemplo, nesta questão do presídio, por exemplo, na questão da saúde, por exemplo, na falta de verbas para a educação. Quanto se perde todos os anos em recursos que são desviados pela corrupção, que vão para o ralo da corrupção? Estudos, eu li agora há poucos dias estudos que demonstram que se nós conseguíssemos banir a corrupção, e lógico que isso é verdadeiramente nesse momento impossível, mas se nós minimizássemos muito, nós dobraríamos o número, por exemplo, de alunos em escolas públicas. Nós dobraríamos o número de leitos, né, para serem oferecidos pelo SUS. Rosane, esse é um assunto que você bate bastante, agradeço a sua participação. Vou liberar vocês para terminar a página 10, né? Tá bem, então. Boa noite, Fernanda. Boa noite, doutor Marcelo. Boa noite, doutor Lamaque. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, Rosane. Presidente Lamaque, obrigada pelos seus esclarecimentos. Marcelo Saldanha, conselheiro do CREA e também presidente do IBAP, Instituto de Perícias e Engenharia de Avaliações do Rio Grande do Sul, quarta-feira. Então, uma entrevista coletiva com esses resultados da vistoria de hoje, um laudo pronto. Perfeito. E a OAB já anunciando o que vai encaminhar, que pode ser uma ação. Eu posso fazer um registro? Claro, claro. Hoje foi publicado o decreto do municipal, né, de Porto Alegre, passa a ter agora a obrigatoriedade do laudo técnico de inspeção predial, em função das condições, né, de segurança e habitabilidade, né, das edificações em Porto Alegre, né, em função desses acidentes que ocorreram no Rio de Janeiro e em São Paulo, né, então saiu o decreto. Né, hoje, né, então vai ter um prazo, as edificações, tanto prédios públicos e privados, apresentar esse laudo junto... Quem não tem vai ter que correr atrás do laudo. Vai ter que correr atrás do laudo justamente para, né, buscando a qualidade, né? Justamente para o prédio não cair, exatamente, você pode dizer. E no caso do presídio central, que eu queria também fazer um registro, que não é só os presos. Existem centenas de funcionários, servidores públicos que estão naquele ambiente insalubre. Estão se dedicando, claro. Que, né? Belíssimo alerta.